Olá, estamos de volta então na nossa jornada rumo ao propósito. Você, meu companheiro de jornada, minha companheira de jornada, uma grande alegria estar de volta e o meu desejo é que essas aulas possam transformar a sua vida, possam fazer com que você nunca mais seja a mesma pessoa. Você alcance novos horizontes e novas percepções e isso faça bem para você, que isso seja um grande investimento na sua vida para melhor, para você ser uma pessoa melhor, mais focada, mais clara, mais frutífera, mais em paz, mais em harmonia. E vamos retomar então a nossa aula. Nós estamos então na terceira aula. Nós estamos chamando esse bloco de bloco Eureka, que significa descobri, achei, conheci, caiu a ficha. E na aula de hoje nós vamos tocar bastante nesse assunto, que é a busca inconsciente e constante de todo ser humano. E é interessante, não interessa qual ser humano, pode ser alguém muito rico, alguém com muito êxito financeiro, pode ser alguém intelectual, pode ser um artista, um atleta olímpico, pode ser um médico, pode ser uma professora de escola primária, pode ser um bandido lá da boca de fumo na favela. Todas as pessoas, inconscientemente e constantemente, procuram por três coisas básicas. Isso está aí dentro de você. E quando eu descrever isso, você vai perceber e vai ver que a ficha caiu e que realmente é o que acontece. E qual é essa busca? É a busca por três coisas básicas. É busca por satisfação, por relevância e por significado. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a busca por satisfação. Satisfação é aquela experiência, aquele desejo inato de resolver as necessidades fundamentais. E essa palavra resolver é muito boa, porque é encontrar o equilíbrio, é encontrar o lugar de harmonia, é o lugar de descanso final. Então, satisfação é quando você não espera mais nada, está bem, comeu o suficiente, viveu o suficiente, realizou o suficiente, experimentou o suficiente. E é interessante como eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm muito acesso a glamour, a produtos sofisticados, a viagens sofisticadas, a férias sofisticadas, a passeios sofisticados, dirigem carros sofisticados, moram em casas sofisticadas, mas são profundamente, miseravelmente insatisfeitas. Por quê? Porque essa questão de satisfação está conectada lá àquela questão do propósito. Está conectada lá àquela questão da identidade. Está conectada àquela questão do porquê que eu vim à existência. E, finalmente, do meu projeto existencial, do meu propósito existencial. No segundo bloco dessa nossa jornada rumo ao propósito, nós vamos tratar muito claramente sobre as perdas, os danos, as dificuldades da vida, as marcas, as feridas, os perrengues, né? Falando português claro aí da rua, que você vai ter que defrontar na sua vida inteira. Me desculpa a realidade, mas sofrimento, a falta de sofrimento não é uma hipótese real. Todos vão sofrer. Todos têm perdas, todos têm danos, todos têm dores. E não interessa quão poderoso, rico, cheio de sucesso, de êxito, importante, influente, todas as pessoas comungam, compartilham por essa experiência da dor, da perda, do dano, do sofrimento. E é interessante que essa questão da satisfação, então, não tem a ver com o tanto de dinheiro que você tem. Não tem a ver com
o acesso a bens de consumo que você possa ter. Satisfação é algo mais profundo. Satisfação é aquele equilíbrio existencial que você alcança apenas e tão somente quando você vive e manifesta o propósito da sua vida, a razão da sua existência. E é impressionante, às vezes, pessoas que vivem uma vida extremamente simples, não têm acesso àquela parafernália de coisas que pessoas com mais recurso financeiro têm, e são pessoas profundamente felizes, realizadas, satisfeitas. Eu quero te perguntar, você é satisfeito? Daqui a pouco nós vamos cavar um pouco mais profundo nesse entendimento. Mas a segunda coisa, pelo que as pessoas, todas as pessoas, em escala global, procuram, buscam, de maneira inconsciente e constante, é por relevância. O que é relevância? Relevância é se destacar. Relevância é você fazer diferença, é alcançar o máximo de si mesmo, ser aprovado por aquilo que você conquistou, fez e realiza. Então, a irrelevância tem muito a ver com a falta de propósito sendo estabelecido. A irrelevância tem muito a ver com potencial enterrado no cemitério, enterrado por covardia, enterrado por fuga, enterrado por negação, enterrado por codependência com problemas de terceiros que você tomou para si. Nós vamos falar disso no segundo bloco da nossa jornada rumo ao propósito. Mas sabe, a irrelevância tem a ver também com mediocridade, com estupidez, com burrice, com falta de iniciativa, com falta de ação para tomar para si mesmo as rédeas da sua vida, os destinos da sua vida, as escolhas da sua vida. Então, a segunda coisa que todo mundo busca, todo mundo persegue, todo mundo quer, mas muito pouca gente alcança, é relevância. E relevância, de novo, aqui não tem a ver com você ter 1 milhão de seguidores no Instagram. Não é isso. Você pode ser uma professora primária muito relevante. E você vai ser profundamente amada, respeitada e considerada, honrada pelos seus alunos. Eu tenho, na minha história de vida, alguns professores que eu tenho na mais alta conta de gratidão, de reconhecimento, de dívida. Esses professores mudaram a minha vida. E essas pessoas, então, elas foram altamente relevantes. E a terceira coisa é a busca por significado, né? Viver precisa ter significado. Então, a busca por significado é a necessidade inata de encontrar a razão da própria existência. Viver essa razão existencial ao máximo e garantir-se naquilo que te completa e faz feliz. Então, significado é aquele lugar final de paz, de descanso, de harmonia com toda a vida, com a natureza, com as pessoas, com a existência, consigo próprio, com o próximo, com as dificuldades, as demandas e as necessidades da existência. Então, essa questão do significado é algo que muito pouca gente também alcança. Por quê? Porque são ignorantes do propósito, são ignorantes do potencial, são ignorantes de estabelecer um projeto existencial que os leva a conquistar o máximo, a viver o máximo de si mesmas, o máximo das suas possibilidades, dos seus caminhos, das suas oportunidades, dos seus dons, dos seus talentos. Eu quero te perguntar, como é que é essa questão tríplice na sua vida? A questão da satisfação, da relevância e do significado. E aí, isso já nos remete
para as 3 maneiras que as pessoas têm de responder a essa busca inconsciente e constante. Existem 3 maneiras gerais que as pessoas usam, também a maior parte das vezes inconscientemente, para responder a essa busca, a essa sede de satisfação, essa fome de relevância, essa necessidade de significado. E a primeira delas, desculpa, é a mais burra, é a mais estúpida, é a mais rasteira. Desculpa o palavreado forte, a mais idiota, que é a maneira fisiológica. E essa palavra fisiológica tem a ver com seus intestinos. Essa coisa fisiológica remete para os desejos do corpo, para as necessidades mais básicas. Ou são as necessidades de comer, de beber, de procriar, de ter prazer no sexo, de se satisfazer com bebida, com droga, com coisas que o mundo aí lá fora te oferece. Então, a maneira fisiológica tem a ver com consumo, com comprar, com reduzir a vida da maneira mais burra possível a consumo, a fazer dívida e pagar conta, a consumir marcas de luxo para mostrar o que você não é, para tomar emprestado uma cara, uma identidade, um estilo que não é seu. Agora, infelizmente, e de novo as palavras fortes, desgraçadamente, a grossa maioria da massa mundial faz rodar toda essa roda desse sistema, porque responde nessa busca por satisfação, relevância e significado dessa maneira fisiológica. E essa maneira fisiológica de responder a essa necessidade de satisfação, relevância e significado, como eu disse, é voltado para esses instintos mais animalescos. É coisa de cavalo, de vaca, de cachorro, de gato, de galinha, é animal. Agora, é interessante, você tem características que os animais não têm. Você tem um potencial, você tem uma consciência, você tem uma autopercepção, você tem a capacidade de transcender esse nível fisiológico, animal, limitado, material. Então, as pessoas, a grande maioria das pessoas, e isso fala aí de escalas de bilhões de pessoas, entraram nessa roda consumista, materialista, de comprar coisas e tomar emprestado identidade que não é sua, porque através disso elas presumem que vão encontrar satisfação. Mas quanto mais buscam se satisfazer por esse meio intestino, mais insatisfeitas elas são. Porque elas percebem que quanto mais elas compram, menos satisfeitas elas se tornam. Quanto mais elas compram, consomem e mostram que não têm, o que não são e o que não serão, menos relevância elas alcançam. E pior de tudo, menos significado elas têm. E isso é muito desagradável porque quando você se envolve nessa roda fisiológica, isso aí não tem fim. Isso aí é um abismo cavando outro abismo e te levando para uma vida completamente sem sentido. E as pessoas, então, com essa enorme necessidade de intimidade, de conexão, de satisfação, relevância e significado, elas, por não encontrarem isso nessa roda fisiológica, elas vão entrar facilmente por um desvio, por um caminho de desvio que vai desembocar numa dose de prazer anestésico nessa dor da insatisfação, irrelevância e da falta de significado. Então, por isso, alguns entram então para o caminho das drogas, para o caminho do alcoolismo,
para o caminho de um trabalho desenfreado, e as pessoas querem encontrar isso trabalhando feito mulas. Outras pessoas vão procurar isso através de jogos, através de engajamento político, através de filosofia, através de estudo, através de meios que não resolvem, ao fim e ao cabo, a sua gritante necessidade por satisfação, relevância e significado. E é muito triste essa questão da resposta fisiológica, porque as pessoas não querem ter a identidade, não querem aceitar a identidade que têm. Pessoas não gostam do seu próprio rosto, da sua própria pele, da sua própria voz, da sua própria altura, do seu próprio tom de pele. As pessoas não gostam da sua própria roupa, então aí tem uma necessidade de tomar emprestada a roupa de terceiros. Aí eu preciso então adotar para mim, porque eu não gosto de mim, a roupa do Yves Saint Laurent, do Pierre Cardin, do Calvin Klein, da Dolce Gabbana e de uma fila infinita de pessoas que vendem a identidade através de marcas caras para pessoas que não têm identidade assumir como se fossem as suas. Isso é uma falsa consciência de sofisticação, uma falsa consciência de beleza. O cara é feio de arder, mas ele acha que porque ele veste uma camisa que custou lá 300, 500 reais, ele vai então estar alinhado com a beleza que é vendida por aquele cara lá que tem um corpo que ele nunca vai ter, uma pele que ele nunca vai ter, um estilo que ele nunca vai ter, mas ele paga aquele preço para tomar emprestada a identidade que ele não tem, porque ele não gosta de si, porque ele não quer a sua própria identidade. Olha só como nós temos respostas psicológicas loucas em relação à vida. E aí, essa indústria de moda, do glamour, da sofisticação, ganha literalmente trilhões de dólares por conta dessa massa cega, ignorante, sem consciência de propósito, de potencial e que jamais alcançarão satisfação, relevância e significado. E essa coisa da resposta fisiológica, eu tenho que competir com um carro melhor, com um carro do ano, com um carro mais sofisticado, morar numa casa maior, num bairro mais sofisticado, eu preciso me vestir de uma maneira mais moderna, mais contextualizada, eu preciso ter um relógio caríssimo, eu preciso ter um comportamento e frequentar lugares e tirar foto junto com pessoas influentes, e a vida vai virando uma competição e um inferno. Quanto mais fundo você cava, menos satisfeito, menos relevante e com menos significado. Eu quero te falar, esse curso tem o propósito de te libertar dessa roda maligna, dessa roda maldita. Eu quero te desafiar a crescer para um nível mais fino, mais profundo, mais em harmonia com a realidade, mais em harmonia com o que realmente você precisa, com o que você realmente necessita. E essa resposta fisiológica, você vai perceber que ela é sempre voltada para si mesmo. É egoísta, além de tudo. Mas há uma segunda maneira de responder a essa busca inconsciente e constante por satisfação, relevância e significado, que é a busca por performance. A busca por performance é um pouco superior a essa busca intestina, fisiológica, animalesca, materialista, burra. Ela é um pouco mais sofisticada, mas ela também é egoísta, porque ela é voltada para si mesma. E o que seria então essa vida que busca, através da performance, o aplauso, o reconhecimento das pessoas ao redor? São as pessoas buscando também solucionar o problema da satisfação, da relevância e do significado, fazendo coisas e indo até o seu limite. Então, e aí há coisas muito boas. Então o cara treina feito louco porque ele vai no limite
para se tornar um atleta olímpico. Muito bem, legal, bacana, bonito, belo, joia, nobre. Tem nada para condenar nisso. O sujeito gasta décadas numa pesquisa científica para finalmente publicar um artigo numa revista reconhecida de ciência internacional. Legal, joia, bacana, bonito mesmo. O sujeito lá é um médico, ele desenvolveu uma técnica de fazer uma cirurgia cardíaca com menor risco. Legal, bacana. E ele vai ter o aplauso, o reconhecimento dos demais médicos. E isso para todas as áreas da vida. Agora, qual que é a dificuldade de quem procura resolver o problema da satisfação, da relevância, do significado através da performance? Você vai ser escravo do seu fazer coisas. E o dia que você não tiver mais isso, você vai morrer de depressão. E eu conheci uma família muito querida de São Paulo, há muitos anos atrás, e o pai daquela família era um executivo de uma empresa muito importante na capital paulista. E esse homem trabalhou por 30 anos nessa grande empresa e foi um funcionário brilhante, uma pessoa extraordinária. E depois ele se aposentou, então, finalmente. Só que quando ele se aposentou, ele percebeu que ele não tinha nada disso, de significado, relevância e satisfação. Ele entrou numa depressão profunda, numa espiral negativa, destrutiva, até que um dia a família chegou em casa, ele tinha se matado. Era lá, classe média alta, tinha acesso a tudo que a vida pode dar de bom. Pessoa correta, família estável. O que faltava? Faltava satisfação, relevância, significado. E finalmente, através dessa resposta que grande parte das pessoas tem para resolver esse problema, essa dor da insatisfação, da irrelevância, da falta de significado, quem entra por esse caminho da performance, um dia o atleta vai parar de receber medalha. Não vai ter mais aplauso das pessoas. E pior, você vai ser esquecido. O médico que criou uma cirurgia cardíaca extraordinária e publicou artigos na revista Science, você vai ser esquecido também. E assim por diante. Sabe, qual é então a maneira mais profunda de você encontrar satisfação, relevância e significado? É descobrir uma causa que seja altruísta. Essa palavra altruísta quer dizer outro no centro. É você não viver centrado em si mesmo por conta das suas necessidades, do seu consumo, das coisas que você quer, exige e demanda. É você entender que existem pessoas inteligentes ao seu redor. É você perceber que existem necessidades ali a 10 passos da porta de saída do seu apartamento. É você perceber que há outros seres sofredores, pensantes, que encontram desafios e melhor, você tem capacidade e você tem a possibilidade de atenuar dor, sofrimento, pobreza, dificuldade, miséria. Você tem meios de socorrer, você tem meios de fazer o bem. E por falar nisso, eu ouvi anteontem uma história extraordinária de uma pessoa amiga. Essa pessoa é uma profissional liberal e sempre ela tinha ali que empregar assistentes e recepcionistas que estavam eventualmente fazendo processo de treinamento nas empresas de treinamento e precisavam passar por um estágio. E aí ela se abriu para uma pessoa, essa pessoa roubou, a outra pessoa não era uma pessoa confiável, não chegava na hora, era irresponsável.
até que uma jovenzinha veio fazer estágio no seu escritório. E essa jovenzinha que fez o estágio no seu escritório passou a aprender as coisas, passou a cuidar do escritório, passou a responder como ninguém tinha respondido antes. E aí, essa nossa amiga decidiu investir nessa moça. E não é que a moça foi treinar para fazer um vestibular para uma faculdade de primeira linha e ela passou no vestibular. Essa nossa amiga, então, pagou o curso para ela. E ela cumpriu todo aquele curso universitário, se profissionalizou. E aí, no dia da formatura, essa moça é órfã de pai. E para você ter uma ideia, o lugar onde elas moravam, ela e a mãe, só tinha uma tomada. Então, na hora de passar a roupa, desligava a geladeira, porque só tinha um cômodo e uma tomada para compartilhar entre a geladeira e o ferro de passar roupa. E aí, no dia da formatura, finalmente, essa minha amiga, essa nossa amiga, perguntou para a jovem: escuta, você não tem seu pai? Ela preocupada, quem que vai dançar valsa com você na formatura? Ela disse: a senhora vai dançar valsa comigo. E aí essa minha amiga começou a chorar. Chorou, 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 porque ela se sentiu altamente honrada. E a coisa mais extraordinária que aconteceu é que essa jovem se tornou colega de profissão dessa nossa amiga. E para coroar com o chantilly e a cereja no topo, essa moça passou a ganhar o que ela nunca ganhava. E ela pegava então a sobra desses recursos, aplicava no banco e encontrou lá uma aplicação financeira. E houve então um sorteio nessa aplicação financeira e a jovenzinha foi contemplada com 3 milhões de reais. Essa minha amiga ficou perplexa e falou para ela: agora você é mais rica do que eu. Porque se eu somar todas as minhas coisas, eu não tenho 3 milhões de reais. Sabe, a minha amiga, essa nossa amiga, mudou a vida, definitivamente. Mudou o futuro, mudou o destino dessa jovem. Eu quero te perguntar, você tem como fazer o bem? Você tem acesso, você tem pessoas, você tem olhos para perceber a realidade que te cerca, de sofrimento, de dor, de necessidade, de crise, de problemas, de fome, de sede, de desproteção, de vulnerabilidade. Então, a terceira forma de responder buscando satisfação, relevância e significado é justamente essa. E quando você vai olhar alguns dos grandes bilionários mundiais, e eu posso me referir seguramente ao Bill Gates, por exemplo, ele reservou metade da sua fortuna bilionária para investir em educação, pesquisa, saneamento, alívio, ajuda, investimento em jovens, em estudantes, em pesquisa de vacina contra a malária, por exemplo, lá em Moçambique, é patrocinado pelo Instituto do Bill Gates e Melinda Gates. Então, por que esses caras que estão aí nadando em dinheiro entraram por esse caminho de pegar tanta grana e aplicar nisso? Porque eles descobriram que a maneira de encontrar satisfação, relevância e significado não é nadar numa montanha de dinheiro. Não é comprar e consumir as coisas mais sofisticadas e glamourosas. Tem a ver com encontrar uma causa fora de si mesmo. Altruísta, o outro no centro. Então encontre uma causa para que você encontre o seu equilíbrio. Eu te falo, em algum momento da vida, você vai se defrontar com essas questões, que é uma questão que tem a ver com uma grande indignação ou compaixão. São dois extremos.
Você vai ficar indignado com injustiça, indignado com pobreza, indignado com miséria, indignado com sofrimento, com dor, com abandono, desgraça. Você vai ficar indignado com circunstâncias vexatórias de violência, de brutalidade, de rejeição. E essa indignação vai despertar uma resposta em você. Por outro lado, outros vão ser tomados por uma profunda e definitiva compaixão. Compaixão do velho, compaixão do órfão, compaixão de pessoas, compaixão do necessitado, compaixão do enfermo, compaixão do moribundo, compaixão de quem não tem, compaixão. E encontre a sua causa, e ao encontrar a sua causa, você vai encontrar o equilíbrio. Mas antes de nós avançarmos, deixa eu dar uma retomada aqui. Há algumas perguntas, ou mais perguntas-chave. E algumas dessas perguntas têm a ver exatamente com o que nós acabamos de falar, de você usar e maximizar o seu potencial. Maximizar e usar os seus recursos de inteligência, de capacidade, de treinamento, de dons, de talentos, de iniciativa. E aí essas perguntas, eu quero jogar todas elas no seu colo. Tem a ver com essa questão de propósito e potencial. A primeira pergunta é: você está aproveitando o melhor da sua vida? E quando eu falo aproveitando, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Eu não estou perguntando aqui se você está vivendo ao máximo aquela resposta fisiológica, intestina, animalesca. Estou perguntando isso não. Quando eu estou perguntando aqui se você está aproveitando o melhor da sua vida, o melhor do seu talento, do seu dom, da sua capacidade, das possibilidades de liderança, de tomar pé de situação e produzir, como a minha amiga, uma mudança real, definitiva, maravilhosa, nobre na vida de alguém. Ah, mas eu não posso resolver o problema de 1000, mas você pode resolver o problema de 1. É um bom começo. Então, eu quero perguntar, você está aproveitando o melhor da sua vida? Seu dom, do seu talento, da sua capacidade, da sua influência, das suas conexões, dos seus amigos, da network que você tem com gente poderosa, rica. Você está fazendo o que gostaria e deveria fazer? Você está fazendo o que você gosta de fazer? Ou você vive chateado, mordido, revoltado, vai trabalhar chutando as coisas no meio do caminho, porque não gosta do que faz, não gosta de onde vai, não gosta do que se tornou? Eu pergunto, você está fazendo o que gostaria de fazer? Como eu disse, se aquilo que você faz e não está em linha com o seu potencial e com o seu propósito, o que você está fazendo deve ser temporário. Se organize para cair fora. Se organize para entrar por caminhos que te coloquem em linha com o seu potencial e com o seu propósito existencial. Planeje deixar aquele tipo de trabalho que você aceitou por oportunidade, mas que te colocou longe do propósito, e volte ao caminho do propósito, que vai te alinhar com as razões da sua existência, com aquilo que te alegra, que te realiza, te satisfaz, te enche de relevância e de significado. A outra pergunta é: você está feliz com a sua vida como ela está? Se não está feliz, oba, chegou a hora de mudança. Boa notícia! Junto aqui com essa equipe toda que está caminhando nessa jornada rumo ao propósito, eu te desafio a fazer amigos, a se conectar com outras pessoas que querem essas mesmas coisas, que desejam esses mesmos desejos, que anelam por esse mesmo propósito, por esse mesmo equilíbrio.
por essa mesma realização existencial, por esse mesmo sucesso que não se limita a ganhar muito dinheiro? Qual o seu legado para o mundo? No final das contas, ao fim e ao cabo, você vai deixar o quê aqui? Legal, sua família, seus filhos, bacana, joia. Mas e aí? É só isso mesmo? E nós temos aí na apostila, na qual você tem acesso, a lápide de um homem, e esse homem viveu 60 e poucos anos, está aí na sua apostila, depois você só dá uma olhadinha nela lá e lê. E é interessante, eu sempre fiquei em dúvida, né? Por que nos cemitérios as lápides têm uma estrelinha, que é o dia do nascimento, e uma cruzinha, que é o dia da morte? E a minha pergunta sempre foi, pera lá, no intervalo entre a primeira data e a segunda data não aconteceu nada? Não tem nada de destaque? Esse cara, essa mulher, esse homem não viveu nada? Não afetou a vida de ninguém? Não contribuiu para nada? Não chegou a lugar nenhum? E desculpa, a grande desgraça dos cemitérios é que não é apenas pessoas que estão enterradas, propósitos foram enterrados, potenciais foram destruídos, morreram com os mortos. Você vai deixar a mesma coisa acontecer com você? Eu vou te falar, não pode. E eu quero dizer para você com todas as letras, te encorajando, te desafiando, te inspirando, que você possa deixar um legado genuíno, relevante para o mundo, ainda que seja a transformação de uma pessoa, ainda que seja fazer o bem a um órfão, ainda que seja resolver o problema de uma viúva, ainda que seja um legado em que você mudou a trajetória definitiva de alguém. Qual que é o seu legado? Finalmente, o que te move a fazer o que você faz? Sim, a pergunta é essa. O que te move? E quando eu pergunto aqui, essa palavra move, ela dá a mesma raiz de motivação. É aquilo que te coloca em moção, em movimento. Então, o que te move tem a ver com a sua motivação. Por que você faz o que faz? Por que você escolheu a profissão que você escolheu? Por que você trabalha com o que trabalha e como trabalha? Por quê? Então, qual que é o motivo que te motiva? Por que você levanta na segunda-feira para encarar o trabalho? Como você levanta? Mal-humorado, cuspindo marimbondo. É difícil conviver com gente infeliz e que tem a capacidade de fazer todo mundo infeliz ao redor. Então, o que te move? O que nos move? Sabe, que você possa ser movido por uma escala mais elevada, mais nobre, mais profunda, mais bela, que te coloque em linha com essa realização existencial que vai te levar a viver isso aqui, ó. Satisfação, relevância e significado. Se não é para te levar a experimentar aquilo, tem alguma coisa muito errada. E medida prática, uma escolha objetiva, um ato da vontade, uma decisão precisa ser tomada. E é interessante, por que você quer tanto o que você quer? Já parou para pensar? Por que é tão importante viajar para Paris? Vai para Angra dos Reis. Por que é tão importante tirar fotografia para publicar no Facebook e no Instagram? Por que é tão importante desfilar com certas roupas, certos relógios, certas canetas, certos carros? Você vale o que você veste? Seu valor é medido por aquilo que você ostenta? Desculpa a palavra feia. Então quer dizer que se você estiver nu, você não vale nada? Você é avaliado por aquilo que você mostra? A régua que você usa para medir as pessoas é roupa, sapato, bolsa, perfume, relógio, carro?
fotografia no Instagram, tem alguma coisa muito equivocada nisso. Me desculpa. Então, por que você quer tanto que você quer? Sabe, esse é o momento aqui nesse curso de você cavar mais fundo. Por que eu sou movido a isso? Eu preciso realmente disso? Por que eu preciso disso? Porque o seu paradigma, que é o sistema que você adotou, te conduz a viver uma vida consumista, fisiológica ou apenas baseada em performance. Então, vivendo como você vive hoje, olha, essa pergunta aqui é muito chave. O que você será daqui 10 anos? Daqui 20 anos? Vivendo do jeito que você está vivendo hoje? No sistema existencial que você usa hoje, com as mesmas prioridades, o mesmo estilo de vida, gastando seu tempo como você gasta, naquilo que você gasta, fazendo o que você está fazendo, vivendo como você está vivendo. Daqui 10 anos, se nós voltarmos a ter essa mesma conversa, você terá se tornado o quê? Terá conquistado o quê? Terá construído o quê? Sabe qual é a pior tragédia? Que grande parte das pessoas com quem eu tive essa conversa aqui, pessoalmente, concluíram que estavam desperdiçando as suas vidas. Eles não tinham garantia nenhuma de que daqui 10 anos alguma coisa tinha mudado. Não havia garantia nenhuma de que em 20 anos elas teriam alcançado relevância, significado e satisfação. De que daqui 20 anos elas estariam em linha para cumprir o grande, arrebatador, maravilhoso, extraordinário propósito existencial. E terminando então, avançando para o final da nossa aula, qual que é o melhor cenário então para construir essa realização existencial? Qual é? Tem algumas respostas aqui muito óbvias. Primeiro, descubra e vá fazer o que você ama fazer. Simples assim. Segunda coisa, escolhendo fazer o que você gosta de fazer e adotando o investimento de tempo, de energia, de profissão, de trabalho regular, faça o que você ama fazer. E pega carona nisso, de modo que fazendo o que você ama, você pague as suas contas também. Você possa fazer o investimento na sua família que você gostaria de fazer, na vida dos seus filhos, na vida dos seus irmãos, dos seus sobrinhos, dos seus netos, dos seus sogros, dos seus pais. Sabe? E alinha fazer o que você ama com pagar as suas contas a ajudar pessoas. Coloca isso no seu cronograma, definitivamente. Você vai descobrir um secreto prazer que advém quando você ajuda as pessoas de maneira sincera. E aí muita gente fala, nós devemos ajudar o próximo, porque no final isso venha para nós mesmos. Olha só que mentalidade estúpida, que no fim acaba no mesmo buraco estúpido egoísta. Você não deve servir as pessoas, ajudar as pessoas, porque isso vai vir de volta para você. Essa não é a motivação. É simplesmente porque fazer isso é a coisa certa a ser feita. Sabe? E finalmente, alinhando isso em ser a solução para alguma necessidade prática que o mundo tem. E aí nós temos aí um gráfico que eu desenhei para você. Olha só que interessante, esses quatro círculos falam desse alinhamento ideal dessas 4 coisas. De fazer o que você gosta de fazer, que você faz bem, que você ama fazer. Algo que, em fazendo, você pode ganhar os recursos para se manter financeiramente, ter os seus investimentos, prosperar financeiramente,
fazendo o que gosta de fazer, porque quando alguém faz o que gosta de fazer, certamente você vai fazer com excelência, você vai fazer com paixão, você vai fazer com alta qualidade. E isso, ao fim e ao cabo, vai se reverter num círculo virtuoso, muito positivo e muito correto. Mas o outro círculo aponta na direção de ajudar pessoas e de ser a solução ou ser um instrumento para ajudar na solução onde você está enraizado, no seu trabalho, no seu âmbito profissional, na sua vizinhança, no seu contexto familiar. Então, como é que você pode ser solução para as pessoas? Você vai perceber que ao redor disso há uma constelação de coisas boas, que tem a ver com harmonia, com paz, com alegria, com satisfação, com harmonia interior, com felicidade. Essa palavra felicidade é uma palavra muito etérea, ela não é muito prática, porque parece que é só aquela notícia de última hora que te surpreendeu positivamente, mas felicidade, ela precisa ser muito mais um caminho, um estilo de vida, do que uma fronteira final. Algumas pessoas trabalham, sofrem, investem, se matam para um momento de felicidade. 3 minutos depois, a sua memória recente já está esquecendo daquilo. Eu quero te falar, não é essa a maneira de viver. Essa não é a maneira mais sábia de viver. Vai adotando um estilo de vida em que a alegria nas pequenas coisas, vai redescobrindo a beleza das pequenas coisas, da beleza da vida, e vai incorporando isso no seu dia a dia, na alegria de uma manhã de sol, na alegria de telefonar para sua mãe, de conversar com seus filhos, na alegria da gargalhada, na alegria dos sons, da zoeira, da bagunça, da beleza dos filhos debaixo do seu teto. Faça de cada dia esse dia de alegria, de realização e de harmonia existencial. E concluímos então aqui a nossa aula nessa direção de que você pode adotar várias causas. Eu só listei aqui 6 delas, mas pode haver muitas outras. E quais são essas causas? Você pode adotar uma causa, por exemplo, social. Uma causa social é justo. E tem um homem brilhante, que é uma das pessoas que eu mais admiro, que é o pastor batista, o Martin Luther King. O Martin Luther King nasceu num contexto pobre, de segregação racial, de muita dificuldade, de discriminação. E esse homem tão brilhante, ele viveu numa época específica de efervescência social, de revolta social nos Estados Unidos por conta dessa questão. E aí ele passou então a visitar muitos lugares no país, a tomar iniciativas práticas, a tomar atitudes em relação aos legisladores do Congresso americano, e ele fez toda a diferença nos Estados Unidos da América. Ele foi fator de transformação social definitiva nos Estados Unidos. Ele chocou com o racismo estrutural daquele país. E é interessante, numa visita que eu fiz na cidade de Washington, no meio ali dos memoriais impressionantes de Abraham Lincoln, que é um dos pais da nação, de tantos outros presidentes e outras pessoas, está lá uma estátua enorme, magistral, do Martin Luther King, em que a nação reconheceu o lugar dele para trazer uma transformação definitiva. Então eu quero te perguntar, qual a sua causa? Qual a sua causa? Mas há uma segunda possível causa, uma causa política. A gente fala tão mal de políticos, né? A gente tem uma impressão tão ruim de políticos no Brasil, mas sabe que uma causa política é uma causa super legítima. E mudança estrutural definitiva numa nação só existe por causa de políticas públicas.
E o que são políticas públicas de investimento, de transformação, de novas práticas? E a referência que nós pegamos aqui é outro líder extraordinário, que é o Nelson Mandela. O Nelson Mandela, ele começou o seu engajamento, o seu ativismo político quase como um terrorista. Ele confrontava militarmente o regime do apartheid lá na África do Sul, e por isso ele foi preso, e preso por décadas. E na prisão, mofando na prisão, ele teve tempo de sobra para rever as bases, os sistemas, o paradigma de vida que ele tinha adotado. E aí ele adotou então algo completamente diferente. Ele adotou uma atitude, uma iniciativa de paz, de reconciliação e de perdão. E aí finalmente, quando o regime do apartheid estava ali caindo de podre, com aquela minoria branca horrível, ele então propõe um concerto nacional. Ele propõe um perdão nacional. Ele propõe então, junto com aquele arcebispo anglicano Desmond Tutu, que todos os que tiveram cometido crime, negros e brancos, brancos contra negros, negros contra brancos, que viessem em público e confessassem os seus crimes. E por aquele período de tempo haveria então um perdão nacional. E sabe, foi isso que salvou a África do Sul de uma guerra civil horrível e de um esfacelamento do país. E o Nelson Mandela, então, foi esse homem que foi referência mundial por conta de uma causa política nobre. Mas nós podemos falar de uma causa educacional. E novamente temos uma pessoa extraordinária aqui, que é essa Mary McLeod Bethune. Essa senhora, filha de escravos, nas periferias de lugares pobres dos Estados Unidos, no meio da miséria, no meio da ignorância, as pessoas analfabetas, iletradas, ela tomou a iniciativa de começar a alfabetizar crianças. E começou com uma, com duas, com três, daqui a pouco ela tinha dezenas, daqui a pouco aquilo se tornou um movimento, e o movimento cresceu e chamou atenção, e esse movimento se transformou então em iniciativas legais que mudassem marcos legais no país, e ela então foi reconhecida como uma das damas, uma das pessoas mais importantes da causa educacional também nos Estados Unidos da América. Essa mulher não tinha influência, essa mulher não tinha nome, não tinha família, essa mulher não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha conexões, mas nada disso a impediu de fazer uma diferença brutal naquele país. A outra causa é uma causa humanitária que nós queremos destacar aqui, e essa mulher é uma mulher que é uma referência unânime mundial, a Madre Teresa de Calcutá. E essa mulher frágilzinha, magrinha, de constituição frágil, foi viver na Índia, e ela não enxergou em nenhuma ordem monástica, católica, alguma ordem que fosse cuidar dos pobres, dos rejeitados, dos não amados, dos moribundos, dos famintos. Então o que ela fez? Ela fundou uma ordem. Ela fundou a ordem dela para cuidar dos desgraçados, miseráveis, rejeitados e moribundos. E ela arregaçou as mangas na Índia, que é um país de maioria hindu, que não recebe muito bem, que não processa muito bem a influência cristã por causa do passado colonial britânico ali. E esse país reconheceu, esse país honra, esse país aplaude, esse país foi impactado pela memória da Madre Teresa de Calcutá, uma cristã comprometida com essa causa humanitária tão extraordinária. Mas tem uma outra causa, você pode chamar de causa existencial e religiosa,
Essa causa existencial e religiosa é encontrar em Deus a razão para viver, em servir a Deus, em conhecer a Deus, em amar a Deus, em experimentar a pessoa e a presença de Deus. E talvez a figura na história do cristianismo, que por acaso é a religião que nós estamos usando aqui para essa referência, é Paulo o apóstolo. O que esse homem fez? Ele largou tudo para servir então esse Deus com quem ele se encontrou. E é interessante que ao fazer isso, ele toca as nações e ele determina o futuro do cristianismo por conta da sua ação, do seu engajamento e das coisas que ele escreveu. Não tem nenhum cristão mais influente que o apóstolo Paulo, talvez alguns dos apóstolos originais, para a história do cristianismo. Esse homem, então, determina valores, esse homem, então, determina práticas que perduram até os dias de hoje. E, finalmente, essa causa de encontrar e disseminar harmonia, paz, equilíbrio com a natureza, equilíbrio com a vida, equilíbrio com as pessoas, equilíbrio com a existência. E a pessoa que nós gostaríamos de destacar novamente aqui, voltando para o cristianismo, é o próprio Jesus Cristo. É interessante, há um versículo que gostaria que a gente jogasse aqui, está lá em Lucas 12, 27 a 31, que diz: olhem os lírios do campo, não trabalham e nem tecem, e contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão lindamente como eles. Esse Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo. Não acham vocês que Ele também não cuidará das vossas almas tão bem quanto cuida dessas aves? Ó, pessoas de pouca fé! E não se preocupem com comer e com beber, que isso não vos cause ansiedade. Os gentios é que se afadigam com essas coisas, mas o vosso Pai sabe perfeitamente que precisam delas. Deem, pois, prioridade ao seu reino e Ele dar-vos-á essas coisas todas. Extraordinário, sabe? É descobrir viver com pouco, ser feliz com pouco. É você encontrar harmonia com a realidade da vida, com aquilo que a vida te oferece, com os filhos que você tem, com a família que você tem, com a saúde que você tem, com os dias de vida que você tem, com as oportunidades que você tem. Que você possa encontrar a sua causa e viver isso de maneira plena. Eu quero te dar o meu abraço e te encorajar a ler o material aí do nosso curso, os nossos links, e te vejo na próxima aula nessa nossa jornada juntos, meus companheiros de jornada, rumo ao propósito. Um grande abraço, nos vemos na aula que vem.